Olá, nossa conversa de hoje é com a Raíssa. A Raíssa é mãe Le Petit, Isso. né, Raíssa? Você tá com filho, não, filha, né? Eu tenho um filho no primeiro ano e tenho uma filha no infantil No- 1. Então você podia estar aqui no primeiro momento. Podia. Ah, tá. E a Lauriana é mãe Águas Claras. Obrigada, você veio de tão longe, né? Você mora lá, né? Sim. Claro, óbvio. E tá com filha? É um filho, Davi. Davi no infantil 2, está indo para o primeiro ano. Então, nossa conversa principal aqui é dessa transição do infantil 2 para o primeiro ano. Conosco, a coordenadora Lívia, que é coordenadora do Le Petit, da 908 Sul, está aqui para nos dar o suporte, Da tá bom? educação infantil E e primeiro ano. da educação infantil e primeiro ano, exatamente. Então, Raíssa, começando com você, se apresente, fala o nome do marido. Ah, sim. Sou Raíssa, mãe de João Marcelo e de Larissa. Meu marido é Marcelo. Tá aí a escolha do nome do nosso primogênito, João Marcelo. O João tá no Galois, é assim, eu conto pra todo mundo, ele tem 7 anos e ele tem 6 anos de Galois. É Então, nossa mesmo? história com Galois é Antiga. antiga. É caso de amor antigo, eu tava comentando com Lívia. Verdade. Nossa, você mora onde? A gente mora no Noroeste. Gente, E aí, como assim, é mesmo? Ela falou que é amiga. Oh, desculpa. e eu comentei com Lívia, porque assim, Galois foi um sonho meu. Eu sempre sonhei fazer o pré-vestibular do Galois. Ah, tá. E por motivos diversos não tive a oportunidade de fazer. Então, quando eu tive filhos, foi uma escolha muito natural, muito fácil. Agora E vai, aí, eu né? morando longe, eu falei, não, é lá. É lá, É lá. é Galois. E é Galois. E aí, então, assim, sempre foi muito fácil. Foi uma coisa muito... eu já sabia. Obrigada. Obrigada. E você, Lauriana, você está com quantos anos no Galois? Já que a Raíssa falou que tem 6 anos. Minha história é um pouquinho mais curta. O Davi entrou ano passado no Infantil 1 e esse é o segundo ano dele, né? Como a gente já brincou lá com a Miriam, ele veio de casa, né? Então ele não tinha nenhuma experiência ainda nesse ambiente escolar, então foi uma novidade muito grande para ele, para a gente, desde o ano passado. E agora, segundo ano, né, de Galois, Infantil 2, e a gente já percebe ele bem mais adaptado, engrenado, envolvido naquele ambiente, com os colegas. Que bom. Apresente seu marido, quem é? Quantos Sim. filhos você tem? Onde você mora? Eu sou Lauriana, sou casada com o Luiz, fizemos 10 anos de casados semana passada. Parabéns. Temos o Davi, de 6 anos, que fez 6 anos recentemente, e temos somente ele. Ah, você só tem o Davi? Só o Davi. Pretende ficar só com ele? Só com ele. É? Sim. Dá trabalho, né, Raíssa? Você tem 2, né, Raíssa? Tenho 2. Eu tô falando com a Débora, que ela tem 2, né? Mas eu falei assim, Débora, pelo menos 3, Débora, pelo menos. Maria vale por 2. Vale. Tem que dar esse desconto. Vale. Maria é uma figura, né? Vale, Maria é uma figura. mãe, Maria é uma figura. Então vamos lá. Vocês querem. Leuriana, você tem alguma pergunta para fazer para a Raíssa sobre o que esperar, como foi a expectativa dela? Faça a sua pergunta. Assim, a gente percebe, né, o Davi agora está no Infantil 2, eu vejo ele muito avançadinho, assim, na questão da alfabetização, não sei se da alfabetização é a palavra certa, né, mas ele bem interessado, tudo que é letra que ele vê, ele já fala, ele já consegue ler, então parece que tá tão natural para ele, tão fácil para ele, né. Outro dia ele pegou um papel que eu tinha deixado em cima da cama, que era rascunho, imprimiu errado, era de exame de laboratório, aí ele leu lá, laudo comparativo. Então, ele já lê as coisas até um pouco mais complexas e a gente sempre acredita, né, que vai ser um processo natural pelo que ele já nos entrega, pelo que ele já apresenta, pela facilidade que ele já tem. Então, a gente acredita que vai ser um primeiro ano tranquilo, né, engrenado, que vai se adaptar fácil, né, a uma novidade, porque eu acho que é uma novidade grande, né, sair do Infantil 2, que é ali, né, tem 2 professoras na sala e muita brincadeira, e agora ele vai ter aula de português, de matemática, de ciências humanas, então eu acho que há uma novidade grande, mas eu acho que a pergunta é isso, né, qual foi sua vivência, como é que foi
essa transição, como é que foi sair da brincadeira, né, para um papo um pouco mais sério, né? Do não ter dever de casa, né? O dever de casa tem, né? Tem. Mas é tão, assim, é uma brincadeira, ele faz, tão, a gente tem uma rotina muito forte dentro de casa, eu acho que rotina é fundamental. Então, a gente toma café da manhã, ele já sabe, já pega a pastinha amarela, a gente sobe e vai para o quarto dele, faz a tarefa, então ele faz rapidinho, faz com gosto, né? Tem dia que não é tão gostosa assim. Faz parte, né? Mas, de modo geral, é muito rápido, ele faz, sabe? Parece que ele já sabia, era só uma confirmação ali na tarefa, e faz com bastante tranquilidade. Mas eu acho que ano que vem vai pesar um pouquinho, né, pro primeiro ano. Então, como é que está sendo aí essa vivência? Conta para nós a sua expectativa, porque você passou pelo mesmo que ela está passando, né? E como é que foi essa expectativa e o que você percebeu? Eu sou uma mãe muito ansiosa. Então, quando eu estava terminando o Infantil 2, eu marquei reunião com a Lívia, eu marquei reunião com a coordenadora do Fundamental para eu entender como funcionava, como ia ser, como não ia ser. E aí, o que eu percebi é que não é só uma adaptação da criança. Existe uma adaptação, existe uma necessidade dos pais de entenderem o mundo que o filho está entrando. E, na verdade, eu percebi que a ansiedade maior era minha. Não era dele, porque para ele aquilo não era um problema. Aquilo era um up de vida. Então, na verdade, o processo foi mais meu e de Marcelo. De entendermos de como seria o fundamental. Porque para ele, ali não era um problema. Né? E aí, então, a gente marcou reunião, foi muito bem acolhida pela Lívia, ela me explicou, teve um momento de transição, é a coisa mais linda, a transição que a escola faz. Então, a escola prepara o aluno para que ele esteja pronto para viver aquilo. E a forma como o Galois lida com essa nova demanda, que a gente pensa assim, vai chegar dever de casa, é a português, é a matemática, deixa eu te contar, vai chegar o VA, vai chegar o BC. O VA e o BC são assim, o João fica contando os dias. O dia do BC livre, é coisa de outro mundo. Um dia ele faltou porque eles dormiram muito tarde. Aí eu fiz, dormiram muito, deixa eu dormir. Aí ele acordou numa quinta-feira, ele fez, você deixou eu faltar. Falei, filho, você dormiu. Hoje era o BC. Esse menino chorava, porque o BC para ele é o VA, tem o xadrez, tem o circo, nossa, a Lívia vai falar com mais propriedade, mas o VA, que é o Vivendo e Aprendendo, tem muita coisa. Então, assim, eles saem desse mundo que a gente acha que é muito mais lúdico e eles vão para um outro mundo lúdico mais direcionado. Sim. Mas ele não deixa de ser ela lúdico. Continua, exatamente. Isso que a Raíssa falou, acho que é uma grande realidade, assim como as mães ficam muito ansiosas, né, no momento da chegada das crianças à escola, na fase de maternal. Essa mudança de segmento realmente também causa uma grande ansiedade, não é só em você, Raíssa. Bom saber. Em muitas famílias, né? E o que a gente percebe é isso, essa ansiedade normalmente ela é dos adultos, porque para a criança é um processo muito natural, né? Eu estou crescendo, eu vou mudar de série, eu vou mudar de professora, eu vou ganhar amigos novos, né? Porque aí a gente recebe também muitas crianças que estão chegando na escola nesse momento do primeiro ano. E esse processo da alfabetização, né, que você fala que você já vê no Davi, é muito natural acontecer com o João Marcelo também foi assim, né? As crianças começam nesse processo de letramento ainda muito cedo, no Infantil 1, né? Vamos trabalhar o nome, reconhecimento do nome dos colegas, e daí eles vão ganhando realmente uma série de habilidades, né? Em relação a esse processo de aquisição de leitura e de escrita, que a chegada no primeiro ano é só um passo a mais, né, desse momento de conhecimento deles, né, da língua portuguesa. Conta para mim, Raíssa, gostei, você é bastante prolixa, não que você não fala, tá, mas ela falou assim, eu sou uma mãe ansiosa, eu fui lá, conversei com o Olívio, conversei com a coordenadora, eu queria saber tudo como é que funciona. Conta para nós como é que funciona o primeiro ano na sua visão de mãe, não de nós passando o que nós fazemos, que uma coisa é a gente passar o que faz, outra coisa é você que recebe. O que eu percebi de primeiro ano, a gente cai um pouco na realidade de que eles estão crescendo, né? Porque eles mudam de situação dentro da escola. A forma como acontece o intervalo, que é diferente no Le Petit, a forma como eles
se deslocam dentro da escola, acaba mudando um pouquinho. Então, para mim, foi um momento de assim, opa, meu filho cresceu, né? Que você dá... eu tive a grata sorte de ter uma professora, ou até hoje, porque é isso, ó, os do infantil eu conheço todas, passei por todas. E aí eu cheguei no fundamental, parece que escolheram a dedo a professora que está no fundamental. Ela é... Ai, Brenda... Eu guardo a Brenda no meu coração, porque ela não é uma professora maravilhosa, é um ser humano iluminado. Amém. Então, a forma como foi conduzida a alfabetização, a gente percebe que em sala de aula eles não estão no mesmo ritmo. Isso é esperado, isso é normal, isso é natural. Não só na Exato. alfabetização, mas no desenvolvimento do ser humano. E o que eu percebi é que existe um cuidado, um olhar para cada uma dessas crianças. Por exemplo, as crianças que já estavam com um letramento, com uma alfabetização um pouquinho mais adiantadas, eu percebia que tinha uma conduta com elas. E sem tirá-las do momento das outras. Elas não percebem. É isso que eu achei fantástico. Elas não percebem que está sendo trabalhado de maneira individualizada, acaba que diferenciada, mas elas não percebem que isso está acontecendo. E aí eu sou daquelas mães que conhecem a avó do outro, o pai do outro, o tio do outro coleguinha, e aí as outras mães me relatam a mesma impressão. De que quando o filho está com uma dificuldade, a professora faz assim, ó, leva esse dever aqui. E não foi o dever dos outros. Então, houve o cuidado de que com aquela dificuldade fosse abordada assim. Então, isso me deixou com o coração quentinho, porque eu percebi que existe, nessa fase de alfabetização, que a gente fica tão ansiosa, e existe muito fulano da fulana, o filhinho da fulana tá lendo. O filhinho ali não lê, ó, aquele ali tá escrevendo assim. Eu percebi que existe um cuidado individualizado. E a Lívia tem uma participação absurda nisso, né? Porque eu marco, Lívia, olha, tá assim, assim, assim. Aí, não, então peraí, vamos muda a rota. Eu percebi que o aluno, ele é olhado de maneira individualizada. E a alfabetização, ou é assim, ou você cria problemas O resto da vida. pro resto da vida. Sim, sim, tudo Né? começa Então, ali, né? e assim, aí saindo dessa porque a gente vê primeiro ano, a gente foca muito no ler e escrever. Aham, Foi uma coisa que a sim. Lívia enfatizou muito comigo, porque era uma preocupação muito grande minha. E não é só isso. A questão deles, nós tivemos questões de interação entre os coleguinhas, foi muito bem resolvido pelo VA. Uhum. No VA, o circo, por quê? Porque eles não ficam só com os aluninhos do primeiro ano. Quando eles estão no VA, eles têm um momento de brincar, acho que primeiro, segundo, terceiro ano. É o terceiro. Então é um momento que os pequenos, né? Vamos falar com cautela, pequeno. Eles aprendem a conviver com um coleguinha de uma idade maior, e o coleguinha maior aprende a respeitar e a conviver com um coleguinha de fase menor. Coisa que lá no infantil existia, no momento do lanche eles estão mais misturadinhos, mas não é como no VA. No VA é um momento dirigido, Sim. em que eles têm a convivência com todos os colegas. Você trabalha bem a socialização. A socialização, para mim, no fantástico. VA, foi assim, virada de chave. Como eu converso muito com as outras mães, eu percebo que não é uma impressão minha. Então, o VA, ele traz esse olhar e essa possibilidade de trabalhar áreas que dentro de sala ficam mais engessadas. Então, pode ficar tranquilo, o VA, o BC, eles são viradas de chave ali no fundamental. E eu acho que com a mudança dessa rotina toda, né, que é provocada, né, desse salto aí do infantil para o primeiro ano, a gente pode observar a questão do ganho da responsabilidade, né, Raíssa? Porque eles ganham uma série de tarefas a mais, né? Uma rotina toda estruturada, é aquilo que você estava falando, diferente, né, daquela cara da educação infantil, que é o brincar, apesar do brincar estar presente no ensino fundamental, né? Olha quanta atividade que a Raíssa relatou aqui pra gente, mas eles têm uma rotina muito mais estruturada e precisam se preparar, né, de forma responsável para lidar com essa rotina. E isso vai acontecendo, é um processo muito natural, né? Eu acredito que há uma ansiedade da família em relação a isso, é porque é esperada essa mudança, mas ela realmente vai acontecendo de forma muito tranquila. Ô, Laureana, agora acrescentando 2 detalhes aqui, que elas duas não têm como trazer para vocês, que elas são do Le Petit. Diferente lá em Águas Claras, é Davi, né? Sim. Vai subir de andar. Sim. Ele literalmente Vai subir.
né? São Que simbolismos. o seu já está no segundo andar, né? Que quem São- vai subir de andar lá no colégio, lá no Lepeti, é o Bernardo agora. Que vai Ai, subir, que vai para o infantil, mesmo. vai crescer. É, Agora o seu vai subir Sim. e vai pegar outra coordenadora. Sim, Que não é mais a são, Miriam. são simbolismos que eu acho que fazem bastante sentido para eles, né? Faz. Então, não só subir para o primeiro andar, como também ser deixado e buscado na porta da frente. Então, já são duas coisas que Eu cresci. Eu que cresci. já simboliza isso, já meio que, então vai ser diferente ano que vem. A gente mesmo já fala para ele, ó, ano que vem a gente vai te deixar aqui, vai te buscar aqui. Porque você está no primeiro ano, né? E eu acho que isso é muito legal. E eu vejo, ele mesmo já trouxe, né, essa questão essa compreensão dessa mudança de fase, né? De mudar, de andar, né? Então, eu acho que ali mesmo já é bem trabalhado com eles já são gradativamente, já vai assimilando essas transformações que vão acontecer. Mas eu percebo também, né, que os professores lá, os pais têm casos de amor, verdadeiro caso de amor, porque a gente conhece as pessoas sem nem conhecer, né? A gente sabe o nome da professora, nunca viu, mas eu acho que eu quero essa também, né? De tanto que a gente escuta falar, de tanto que a gente escuta falar, e quanto a essa questão também da individualidade, eu tenho duas vivências, né? Ano passado, uma do ano passado e uma desse ano. Ano passado foi o primeiro ano dele, né? E acho que a adaptação é um processo bem complicado para qualquer família. Uhum. E eu me lembro que no ano anterior, ele tinha a rotininha nele de dormir, e quando ele acordava, era mais ou menos no horário que eu pensava, bom, esse é o horário do lanche dele lá na escola. Então, quando ele acordava, a gente sentava à mesa, e eu falava para ele, olha, meu filho, ano que vem, esse horário, você vai estar lanchando com seus colegas e tal, e tudo. Ele ficava animado e tudo mais. E aí, foi muito difícil. No começo, ele não queria ficar, ele chorava. E aí teve um dia que, não sei por quê, a professora lanchou com ele. Sentou com ele, os dois lancharam juntos. Daquele dia em diante, ir para a escola passou a ser diferente. Gente, Olha que só. coisa, né? E esse ano foi eu me emociono, falar de filho é delicado, né? É o E nosso não bem muda, mais viu? Os precioso. meus estão casados e é a mesma Eu coisa. imagino, Mesma eu coisa. sei disso. Então, esse ano foi em relação ao aniversário dele, né? Ele já entrou na escola com um medo de balão, de cantar parabéns. Então, quando tinha as festinhas, ele ficava um pouco assustado, ficava arredio. Então, desde o ano passado, as professoras já sabiam, já acolhia, já deixava ele à vontade. Não quer participar, não tem problema, vem para cá. E esse ano a gente resolveu fazer lá, para que ele tivesse essa experiência com os colegas. E até porque ele vai para o primeiro ano, né? Exatamente. Então, foi uma decisão muito acertada, porque a professora, desde do primeiro oi que ela deu para a turma, foi trabalhando essa questão de que não que a gente tem que respeitar o gosto do outro, que não existe essa obrigatoriedade de se cantar parabéns. Sim, né? Então, a turma foi de alguma forma envolvida nesse processo, e foi do jeito que ele queria, levou a velhinha, ele não quis acender, depois a professora conseguiu, ele deixou acender, aí quer soprar? Não quero, eu posso soprar? Pode. Então, foi tudo muito respeitado no tempo dele, então foi uma experiência muito engrandecedora, né, e pra gente como pais e mãe também, né, saber que ele estava ali no tempo dele, do jeito que ele quis, né, do jeito que ele queria fazer. Essa fase, até essa idade aí eu diria que uns 8 anos já começa a mudar, em função até da tecnologia, da rede social, que antecipou a educação dos nossos filhos, né? Ela vem trazer informações que não é condizente com a idade, né? Sim. Mas esse processo de formação, de desenvolvimento da criança, ele é muito natural, né? Porque eles não têm
não tem senso crítico, eles acreditam no que o adulto fala, né? Então eles aceitam muito bem. Então você está trazendo aí uma harmonia entre o grupo, né? Sim. E coisa que vai Sim. perdendo à medida que eles vão crescendo. Eles ficam mais individualistas, discriminam, então essa coisa vai ser perdida. Mas nessa idade eles estão muito unidos. Apaga a vela junto, não apaga, né? Coloca o balão, então é muito bonito, que é tudo entre eles, né? Sim. É a formação realmente do que eu falo, dos valores, Sim. e que isso é muito importante na formação. Raíssa, contando para você exaltou muito, eu agradeço você, o VA e o BC. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é muito importante. Nós recebemos, tem uma das gravações que eu comento isso, mas nós recebemos agora uma nova empresa de marketing. E eles fizeram um benchmarking do Galois em relação às demais escolas desses segmentos, tá? Fundamental 1 e infantil. E aí fez Galois com cada escola. Levaram para nós com o nome da escola. Olha, Galois com tal escola, entendeu? E aí, quando eles fizeram esse benchmark, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Agora aqui eu não vou falar qual escola, né? Mas eu vou falar o método. Eles apresentaram várias e a gente constatou lá que o Galois é mais completo nesse segmento de qualquer escola do Brasil, tá? Porque eles não fizeram só com relação ao Brasil, eles fizeram com relação às escolas premium, que tem o mesmo perfil Galois. E o que mais me chamou a atenção, porque o método montessoriano, não estou falando de escola Montessori, estou falando do método montessoriano, que é muito respeitado mundialmente, o Le Petit é mais completo. Então tem um modelo exclusivo, só o Galois tem, que é o Le Petit, que é esse modelo fundamental, o VA e a brincadeira de criança. Porque acontece o momento sala de aula, né, com o conhecimento, com os trabalhos lúdicos e tudo, mas a gente agrega isso que as crianças mais gostam, que é o brincar direcionado, e que é o que encanta. Hoje a Larissa foi pra casa assim, dentro do carro. Aí, minha filha, por que você tá cheirando sua mão? Mãe, é café. Seu café. Cheira aqui, ó. A professora passou um monte de café na minha mão. Olha, mãe, o seu café. E assim, as pessoas acham isso porque eu já conversei com várias amigas quando estão fazendo, vai levar, para onde vai levar? Elas acham que a questão do método montessoriano é esquecido no Galois. Eu não sei porque as pessoas têm essa elas acham isso, e não é. Não é. É só porque não tem o nome, mas é porque as pessoas confundem o nome com o método. O método da Maria Montessori, eu vejo o tempo todo nas condutas, nas atividades do infantil, é muito presente. Eu tenho um vídeo do João Marcelo, né? Pequenininho, vocês botaram eles em cima de um espelho e presto barba, um monte. E aí me mandaram o vídeo, porque no vídeo ele ficava assim, meu papai, porque ele lembrou do cheiro do pai fazendo a barba. E ele ficou encantado, ele gritava o pai. Então existe sim, ele tá lá. Assim, eu percebo muito os meus, desde da Lária do cavalo, mamãe, o seu café. Tira aqui, mamãe. Aí foi pra casa com cheirinho de café. Esse foi um trabalho onde eles testaram texturas diferentes. Eles construíram, né, um caminho cheio de texturas pra gente justamente trabalhar essa questão do tato, de sensações diferentes. Então, o projeto foi eles construírem esse caminho e depois eles foram andar por cima para trabalhar. Então teve café. Isso, teve sim. Teve sim. Então, é muito bom ouvir isso de você, sabe? Porque eu fiquei muito surpresa. Sinceramente, eu fiquei surpresa, porque eu nunca me dei o trabalho. Apesar da UNB já ter estudado o VA, existe um trabalho que eles fizeram de estudo, de pesquisa, estudo in loco do processo VA, do modelo pedagógico VA, porque ainda não é método, né? Mas eu já pedi a Eliane para registrar, porque é um método exclusivo do Colégio Galois. Então, ele vem complementar. Como você está trazendo agora, tem tudo do método Montessori, mais o VA e o BC. E o VA, o que eu acho muito interessante do VA é que ele tira a criança da zona de conforto. Porque o meu filho, ele é assim, fascinado por futebol. Tudo de futebol ele é fascinado. Então, se ele tivesse a opção de escolher o VA que ele queria fazer, eu tenho certeza que só seria esporte. Só que não tem essa opção. Eles precisam girar por todas as modalidades de VA. Ele descobriu que ele ama xadrez.
E eu não sei jogar xadrez. Então precisamos lá em casa, a gente saiu, a gente foi, comprou um joguinho. Eu comprei o livro. Gente, eu não sei xadrez, eu precisei aprender xadrez. Porque ele descobriu que ele gostava, porque era uma coisa que eu não estimulava. Porque eu não sabia também. Então o VA, ele tira a criança dessa zona de conforto. Aí vai ter o circo. Ah, mas eu não quero fazer circo, mas você precisa ir. Então ele vai e ele descobre que ele gosta. Ele não gostava porque ele nunca tinha ido. Então, o que eu percebi é isso, ele sai da zona de conforto. E ele descobre coisas que ele não teria oportunidade de descobrir que gosta. Entendeu? Então, o VA... aí tem a forma como eles passam por esse rodízio. E, salvo engano, que ele faz assim, mamãe, dessa vez o meu primeiro momento é X. O meu segundo momento é Y. Isso, são 2 atividades a cada dia. Aí eles já sabem. Aí tem também, acho que uma que é... que eles filmam. Tem uma que eles filmam também. Cabe. Né? Aí ele conta que filmou. Aí, mamãe, hoje é o dia de levar a pipoca, porque é o dia de assistir alguma coisa que eles produziram. E eu esqueci da pipoca. Mas, enfim, tem o dia de levar a pipoca. Aí, esse dia parece que foi uma festa, porque eles puderam... Então, assim, são eles coisas... criaram, né? Eles fazem tudo, né, Lívia? Então, são momentos que eles... criam roteiro, fazem a filmagem, depois assistem. É muito legal, né, gente? É protagonismo mesmo, né? Inovação, né? Empreendedorismo. Então, eles já começam a trabalhar. Você está trazendo essa informação? Como eu vivo muito o ensino médio, e o ensino médio agora é obrigado a gente ter itinerários, né? E o aluno tem que escolher qual que é a área que ele vai entrar. Então, a mesma dúvida os pais têm. Qual que escolher? Eu falei, não, é obrigado a passar por todos, porque mesmo que pense assim, eu quero direito, humanidades. Ele vai experimentar exatas, ele acaba descobrindo que é exatas. Uma menina que eu entrevistei aqui, que estava sentada aqui, ela odiava a matemática, as exatas, ela odiava. E aí, quando ela passou pelos itinerários, ela encantou com a matemática e a física, e agora ela diz que é a que ela mais gosta. Mas é isso, o ser humano precisa sair da zona de conforto. E em todas as fases. É porque a gente acha que isso é só lá no ensino médio. Não é. Não é. No ensino médio é a consolidação, mas a gente tem ali uns raiozinhos perpetrando, você vê ali já pequenininho. Neurologicamente está tudo pronto. Você pode ensinar seu filho tudo porque ele tem. Ele está com 6 anos. 7. Ele está sofrendo a primeira poda agora. Primeira poda. Então, assim, desde ocorre formações sinápticas, né? Mais intensamente a partir dos 2 anos. Ela vai sendo desenvolvida. Aos 6 anos, tudo aquilo que não usar tem a primeira poda. Tipo assim, não usou? Então, agora eu vou podar. Aí, a próxima poda aos 14 anos. Então, é o período que a gente tem de oportunizar as crianças a vivenciar tudo isso para que esses caminhos neurológicos não apaguem. E outra coisa também do VA que eu lembrei agora, eles não fazem necessariamente com a turma inteira. Então, por exemplo, a turma deles está com 23 alunos. Aí ele faz com 5 coleguinhas, 5 tá no outro VA, 5 tá no outro VA. Então, você desfaz as panelinhas. Então, crianças que têm dificuldade de relacionamento, isso é fantástico, porque ela consegue passar em grupos que em outras atividades ela não teria oportunidade de fazer parte. E aí tem que fazer, porque misturam a turma, cada um, eles dividem. E nunca ele vai com o mesmo grupinho. O objetivo isso aí eu não sabia. Eu não sabia que ele ia com o mesmo tá vendo? Ainda tem isso. Contatos diferentes, dando oportunidade deles ampliarem, né, esse leque de convivência, de socialização. Porque eles têm as afinidades, né? Tem os que gostam mais do futebol, tem os que vão gostar mais do circo, mas nem sempre eles vão estar juntos, né? E a gente faz esse processo de forma que eles realmente consigam ter esse momento de troca com crianças diferentes de outros grupos e da própria sala, que não sejam sempre os mesmos colegas. Isso, eles experimentam coleguinhas e atividades. Agora eles vão escolher, porque vai ter apresentação no final do ano. Porque vai começar... Então, aí ele vai naquilo que ele mais gosta. A fase de ensaios, né? Então, aí eles vão escolher aquela atividade que eles têm maior afinidade. Mas ele passou por tudo. Exatamente. Todos eles. Só não vale pedir para botar xadrez, que não vai ter lá na apresentação. No espetáculo não tem como. Agora eu quero finalizar, a gente está muito empolgado falando do VA, porque realmente é algo diferente, né, Raíssa? Mas conta para nós com relação a introdução dos conteúdos, das disciplinas. Como é que é a abordagem do professor, como é que a anotação no caderno, a correção, a prova, faz um overview aí desse mundo.
por exemplo, a gente está acostumado agora, né? Que a gente é agora da era digital, a agenda digital. E aí, no primeiro ano, eles voltam para a agenda física. E aí eu falei, mas por que vai voltar para a agenda física? Porque eles escrevem. Faz parte do processo que eles estão passando a anotar na agenda o dia, Então é a mais uma data. mudança. É. E por quê? E um Porque processo para eles aprenderem a se organizar também. então voltou essa agenda. Mas assim, a agenda era muito engraçado, porque o João chegava muito empolgado, porque ali era a segunda-feira. A segunda-feira correspondia ao número X do mês. Ele começou a entender. Então, assim, naquele ato que a princípio a gente enxerga como uma coisa muito crua, existe uma intencionalidade por trás. A agenda ela veio cheia de significado, várias coisas. E aí eles faziam a agenda com a letra de forma, né? E aí na agenda eu consigo acompanhar até a evolução, porque agora a agenda tá vindo cursiva. Aí eu fiz, opa, olha, eles estão na letra cursiva na escola. Os conteúdos, eles... de novo, eu sou apaixonada pela professora, né? E como eu passei por várias e eu gostei, eu me encantei com todas, eu acredito que vai ser essa mesma pegada, né? De qualidade de profissionais da escola. E a forma como ela lida com o conteúdo, eu quase não faço intervenções. Ele chega em casa com dever de casa, por exemplo, porque dever de casa, dever de casa. Ele já foi orientado em sala de aula o que fazer. Então, na verdade, eu só controlo a hora de sentar e fazer o dever de casa. Porque ele já veio com a orientação de, esse é o enunciado 1, você deve fazer assim, assim, assim. O livro, eu tô gostando muito do material, muito, tô gostando muito do material, porque eu achei que ele é mais crítico. Eu achei que ele é Que é um o do pouquinho, Bernoulli, ele é né? mais É, profundo. Então, Ele é muito mais provocativo, né? A criança tem eu que... não sei como é esse material lá na frente, né? Eu posso falar o que eu tenho propriedade para falar até o primeiro ano. Ele é extremamente crítico. Tem uma coisa, umas perguntas, umas colocações que você vê que tá saindo da nossa educação. Que era aquele 1 mais 1, 2. Agora é assim, 1 mais 1 é 2. Por quê? Por que você acha que 1 mais 1 é 2? Nossa! Como você chegou nesse resultado? Entendeu? Então, Esse é o assim, novo modelo, É realmente. mesmo. então eu achei que esse material, É tirar dessa zona de conforto. ele foi muito, do muito... cômodo, né? Do É só isso. Mas Exato. por que é? Eu gostei- Instiga o aluno. Eu gostei muito, então acho que assim, como eu cheguei nessa transição, né? Então eu não estava acostumada com outro material. Então para mim não foi difícil a adaptação, porque eu não conhecia outro. Mas esse material tem me atendido muito bem, muito bem. E eu percebo que a forma como é conduzida em sala de aula, você chega em casa, eles te dão aula. É um baile, é coisa assim que eu... Sério? É assim, ele viu alguma coisa de rotação e translação. Ele chegou em casa com uma gama de informações de rotação e translação. E aí ele pegou o YouTube dele e eu achei legal que ele fez, mamãe, onde é que bota pra pesquisar? Aí eu digitei, apertei, né? Aí ele colocou, assim, do jeitinho dele, mas ele conseguiu pesquisar a bendita da rotação e translação. Chegou no show da Luna, achei muito bonitinho, tinha o show da Luna. Então, assim, eu estou muito satisfeita. Eu estou muito Mas eles satisfeita. anotam, a professora dá aula, eles escrevem no Outra coisa. caderninho, Aí, como é que é? além da agenda física, que eu acho, assim, que ela é muito interessante, porque ela tem, se você olhar de uma forma crítica, ela tem toda uma intencionalidade por trás do porquê ter voltado para a agenda física nessa idade. A gente tem a agenda digital. Na agenda digital, porque eu sou o tipo de mãe assim, o que ele está vendo na escola? Como vou aprofundar isso? E aí eu levo para passear, se tiver uma amostra, se tiver um negócio com aquele tema. Só que eu preciso saber o que está sendo ensinado em sala de aula. E nessa agenda digital, vem a foto da página do que eles estudaram em sala. Então eu abro, aí eu leio, eu consigo ver o texto que ele estudou. Aí tem algumas obras de arte esse livro é assim, por exemplo, tá trabalhando português, ele traz uma obra de arte de um pintor X, e aí aquela obra de arte, aquelas tirinhas da Mafalda já tiveram algumas. Então eu consigo ver o que ele viu e como ele viu. Aí eu, aqui em casa eu consigo ajudar assim. João, lembra, João? Aí a gente tá viajando, eu sei o que ele viu em sala. A Larissa mesmo também tem, ela dela não vem a foto ainda, mas já vem a descrição do que veio. E a gente fez uma viagem com eles para São Paulo e a gente foi é como se fosse o SESI Lab lá, o Museu Catavento. E eu sabia que ela tinha visto sobre o bicho folha, bicho pau. Por quê? Porque vem descrito na agenda. E eu acho muito importante a gente reforçar em casa o que foi visto na escola, porque senão acaba se perdendo. E por que eu gosto dessa agenda? Porque eu consigo ver o que está sendo dado em sala de aula. Porque vendo o que está sendo dado, eu sei o que eu posso reforçar. Então, nessa viagem, a gente fez, Lari, olha, Lari, o que você viu. Aí ela puxa.
Ah, a professora falou isso, mas você precisa provocar. E por que que eu consigo provocar? Porque eu sei o que está sendo dado em sala de aula dia a dia. Dia a dia. A Brenda coloca assim, no caderno. Aí vem lá o que eles anotaram no caderno. Do primeiro ano vem muito detalhado. Você se sente em sala de aula. Você sabe, tem coisa que eu falo assim, João, você fez não sei o quê. Como você sabe? Aí eu conversei com a tia Lívia. Ele acha que eu e a Lívia somos trolladas. Então eu consigo acompanhar diariamente o que ele viu. Que bom. Você tem alguma pergunta para fazer para ela? Porque nós chegamos ao final. Terminamos. Sim, eu entendo que eu me sinto preparada, né, para avançar com o meu filho nessa nova etapa, porque eu acho que o Galois prepara a gente, né? Essa semana a gente teve reunião para explicar como é que funciona o primeiro ano, então eu acho que quando a gente sabe o que vai acontecer, quando está claro para a gente, fica mais fácil também a gente deixar os nossos filhos irem, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu também gosto a agenda também vem muito detalhada e isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar nota do que está acontecendo e às vezes a gente fala, é muita ansiedade, né? Mas eu acho que não é uma ansiedade, eu acho que é presença, eu acho que a gente tem que estar presente. E estar presente é ver a agenda todo dia, é provocar isso em casa, no café da manhã, numa viagem, ver o livro antes, saber o que dever de casa ele vai fazer, e já se antecipar de alguma maneira. Então, eu acho que o Galois nos prepara para isso e quando a gente se coloca presente nesse processo, também tudo fica mais fácil. E é mais fácil para eles essa também. participação que você está falando, Lauriane, assim, ela é fundamental, né? Para esse processo todo dar certo e fluir naturalmente, escola e família precisam realmente caminhar juntas, de mãos dadas, né? E, então, assim, a participação é fundamental. Quando a gente fala de ansiedade, é porque às vezes vem muito essa questão da comparação mesmo. Será que meu filho vai ler no mesmo tempo que os outros? O coleguinha começou a ler primeiro. E aí a família precisa entender que cada um é um. Né? Esse processo, o momento em que cada criança vai passar por cada etapa do processo é diferente de um para o outro. Cada criança é um ser único e a gente precisa respeitar esse momento de cada um, né? Então, a forma como o pai e mãe lida com isso nesse momento influencia, sim, na forma tranquila que esse processo vai ocorrer, né, durante todo esse período de alfabetização das crianças, que não é só no primeiro ano, né? E continua, né? A alfabetização mesmo até o terceiro ano, né? É num crescente, né? Isso. Então, é assim, até o terceiro ano. Então tá, terminamos, gente. Tinha mais coisa para fazer, mas para perguntar, tinha mesmo. Tinham 2 assuntos importantes, mas não faltará oportunidade. Porque hoje, essa conversa nossa é uma encomenda do Colégio Galois, ao Mais Família e Educação, mas aí vocês são os últimos entrevistados, e a gente vai começar a trabalhar com Mais Família e Educação mesmo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por vocês terem compartilhado conosco. Aprendi muito hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olha, você dá um presente para a Raíssa aí, porque ela te elogiou muito. Você é competente, hein? A Lívia é um presente lá, né, Lívia? Obrigada. Sempre que eu passo os meus perrengues lá, a Lívia tá lá. Pior que não são poucos, ela tá sempre lá pronta. Para finalizar, você tem quantos coleguinhas na sala? João tá com 23 e Lari tá com 13? Isso. 13, Você né? consegue dizer o nome dos coleguinhas? Ó, de Larissa. Tem Luísa, Elisa, Letícia Menezes, Larissa. Falei Lari já antes, não, né? Não. Lucas, Augusto, Pedro Caetano, Frederico, Francisco, Helena, Isabela. Ai, gente, eu não posso esquecer de ninguém, porque são todos uns queridos da minha vida. Memorizar, assim, Só faltam 2, Lívia. Deixa eu pensar aqui, ó, Helena. Ah, Aninha, que a Aninha é uma querida. E tá faltando um A aí. Luísa você já falou. Luísa, já falei. É porque tem um monte com L. Tem um Mas monte... enquanto eu vou passar para a Loriana, ela vai falar quais são. Você tem quantos? Isso é um exercício de memória. Na turma são 22. Nossa, mãe, você consegue falar o nome deles? Você quer em ordem alfabética? Tida.
Vai, fala aí. Alice, Ana Clara, Augusto, tá indo na ordem até agora. É, Pedro Elias, Pedro Capucci, Josué, Lorenzo, Enzo, Theo, Catarina, Elisa, Isadora, Helena, e eu ainda sei o nome dos irmãozinhos também, tá? Ah, é? O Heitor é o irmão da Helena. Não, não começa não, porque só vai na turma, me lembrou o nome? É Maitê. Maitê. Maitê, que eu não posso deixar de falar também, gente. É tipo o beijinho da Xuxa. Eu não posso esquecer. Exatamente. Tem mais algum para falar? Bom, eu já perdi as contas. Também não contou aqui com você. Então tá bom, Mas um beijo. muito nome para lembrar. Manda um beijo para todas as mães, tá bom? Um beijo grande e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, Lívia? Por nada. Obrigada. Parabéns para vocês.